Graça e paz, amados irmãos. Eu gostaria agora de tirar um momento de oração e quero apresentar ao Senhor, o nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, todos os nossos irmãos que fazem parte desse grupo e todos aqueles que os cristãos que estão espalhados nos quatro cantos do planeta Terra. Eu quero declarar a palavra do Senhor. Oh, Pai querido, eu peço agora a presença dos teus arcanjos e anjos, Senhor. Manda, Senhor, arcanjos da hierarquia de Miguel, Senhor, para sitiar e guardar as casas dos teus filhos, Senhor. Oh, Senhor, sitia a América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa, Senhor. Oh, Senhor, seja, Senhor, sitiado pelo exército do Deus vivo, Senhor, que os teus arcanjos estejam do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais, dando livramento de todo tipo e espécie de mal, em nome de Jesus. Ah, Senhor, assim como tu fizeste, Senhor, lá no Egito com os teus filhos, Senhor, todas as pragas que caíram sobre o Egito, sobre os egípcios, Senhor, elas não tocaram, não caiu nada, nem no animal dos teus ungidos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, e aquilo era o tempo não era o tempo da lei, Senhor. Hoje nós estamos no tempo da graça. Ah, Senhor, eu peço que tu esteja revestindo de poder, autoridade, segurança e tranquilidade para os teus queridos, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a mente consciente, subconsciente e inconsciente, a alma e o espírito dos teus amados, em nome de Jesus. Horabalarabasturi adaramas, remandoroholarabasti andaralarabaterias, ho rastaracanta larabas, eriandorobialara yendererebasti andaramas, hosterebialaramas, histriasturialaramas. Oh, será agindo tu, quem impedirá? Oh, manasti andaralarabastori enderemas. Ah, Senhor, nós queremos declarar a tua palavra sobre a vida dos teus ungidos, Senhor. A tua palavra lá no Salmo 23 diz: mesmo quando nós andarmos por um vale de trevas e mortes, não temeremos perigo algum, pois o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protegem. Preparas um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. Tu nos honras, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias das nossas vidas, e voltaremos à casa do Senhor enquanto nós vivermos, e voltaremos para o Senhor de eternidade a eternidade. Oribalarabasti andaramasti andarabas. Oh, Senhor, o Senhor, tu és o nosso pastor e de nada teremos falta. Em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Restaura-nos o vigor e guia-nos nas veredas da justiça por amor do seu nome. Louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor, porque, Senhor, nós não adoramos ídolos de barro nem de pedra, Senhor, mas nós louvamos e entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Tua palavra também diz no Salmo 91 que nós que habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso, podemos dizer ao Senhor que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade do Senhor será o nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios.
Se nós fizermos do Altíssimo, Jesus, o nosso abrigo, do Senhor, o nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda, à nossa família, à nossa saúde, aos nossos bens. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos, eles, os anjos, nos segurarão, para que nós não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente. O Senhor diz: porque eles me amam, eu os resgatarei, eu os protegerei, pois conhecem o meu nome. Vocês clamarão a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com vocês. Vou livrá-los e cobri-los de honra. Vida longa lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, ramalarasti andaramas. Oh, rabasterrebe alarabastori enderemas. Ah, Senhor, mova, Senhor, céus e terra e guarda os teus queridos, Senhor. Oh, Senhor, que o espírito de desânimo, Senhor, que o espírito, Senhor, de medo, caia por terra agora em nome de Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu me fortaleço no Senhor e na beleza da sua santidade, na sua palavra, na cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, que não falte nenhum grão de alimento, que as despensas dos teus filhos, Senhor, venham se multiplicar, Senhor. Todos os alimentos, as águas, os víveres, Senhor, sejam multiplicados em nome de Jesus. Abre as portas das fronteiras para os teus ungidos passar, Senhor. Coloca, Senhor, uma máscara sobrenatural, Senhor, nas narinas, na boca dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, com uma proteção sobrenatural, porque não há proteção maior do que o sangue de Jesus, daquilo tudo que foi conquistado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom é louvar ao Senhor, é como se diz, louvá-lo com o fundo do nosso coração, da nossa alma, de agradecimentos, de palavras de engrandecimento ao seu nome. Amém, amados? Bom e maravilhoso é sentir a presença do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. A presença do Senhor. Então, queridos, nesses últimos dias não se fala em outra coisa que não seja coronavírus, não é verdade? Nós nem pretendíamos falar sobre isso, mas devido aos muitos pedidos de oração que recebi hoje, né? Via internet, por WhatsApp, olha, foram muitos. E estando eu de jejum ainda desde o início de janeiro, eu senti no final da tarde que era para fazer uma oração antes de entregar o meu jejum e enviar a oração. Então foi o que a gente fez aqui, né? Enviou para os irmãos via internet, pelo WhatsApp, e colocamos agora no início do nosso encontro para aqueles que não ouviram. Então, amados, se você quiser, você pode mandar para mais pessoas, amém? Não mandei para todos os nossos endereços, como se diz, eletrônicos, né? Para os 4 cantos do planeta, onde a gente tem pessoas que fazem parte dessa grande família, que é a família de Jesus, amém, amados? Esta é uma família maravilhosa, glória a Deus. Bom, tratando das coisas naturais, né? Todo mundo sabe que eu trabalho no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, então a gente está a todo minuto recebendo novas orientações, né? Então, hoje, por exemplo, aqui na cidade de São Leopoldo, ao horário que eu cheguei, o mercado estava lotado. E valores, coisas que era um valor, aumentou em torno de R$ 3 e pouco
as coisas. E me chamou a atenção que era uma coisa muito simples, que eu compro sempre, né? Me chamou a atenção. Bom, declarada a pandemia do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, então os países precisam tomar as medidas necessárias de proteção das suas fronteiras, né, do seu povo, de acordo com... Existe um protocolo. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos o seguinte, que se for declarada, porque ela está avançando, né, ela recém chegou aqui no Brasil, e ainda nós estamos no verão, e não se sabe como é que ela se comporta no calor, né, essa epidemia. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Lavar as mãos muitas vezes, tá? Tudo que tu foi na rua, quando tu estiver entrando, saindo do teu carro, tu vai para um mercado, na volta, não põe a mão na boca, não esfrega os olhos, tá? Quando você for espirrar, tenha lenços de papéis junto contigo, ou papel higiênico mesmo, não importa. Para quê? Quando você espirrar o seu nariz, você vai fazer isso num local onde não vai pulverizar o ambiente com partículas, gotículas de saliva, de bactérias e de vírus, amém? E joga fora. Na sua casa também, amados. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o hábito de tomar chimarrão, né? É uma roda de chimarrão, daí um passa para o outro. Então agora, nós vamos ficar, como diz a minha filha, vamos ficar que nem os uruguaios, né, Mi? Que cada um, é os uruguaios ou os chilenos? Que cada um tem a sua cuia. Isso é até mais higiênico, né? Não vamos passar gripe, não vamos pegar gripe, também de preferência também nem o coronavírus. Mas, amados, dando casos nas escolas, nas cidades, imediatamente vai haver uma quarentena. A gente sabe que esse é o protocolo. Então, o que a gente precisa ter numa quarentena? Quarentena se fala de quê? No mínimo 40 dias, né? Nós sabemos que os nossos irmãos lá na Bélgica, outros em Portugal, outros nos Estados Unidos, estão nessa apreensão. Mas, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte naturalmente, né? Vai lá no mercado, faz uma provisão de víveres para que não te falte nada, né? Porque se for dado uma quarentena numa cidade, ninguém pode sair das suas casas. Então, como é que tu vai comprar se o mercado vai estar fechado? Então, temos que ter uma provisão, né? Uma provisão para que ela aguente no mínimo 40 dias. Então, queridos, pense nisso, ore ao Senhor e vá lá, faz com tranquilidade, porque nós ainda estamos com tranquilidade aqui no Brasil. Faça a sua provisão, bota as coisas adequadas lá na sua, como se diz, despensa. Tenha bastante água, né? Fruta, verduras, legumes, frutas secas e etc. Bom, isso é a nossa parte. A outra parte, queridos, é a oração. Temos que fazer naturalmente e nós servimos a um Deus todo-poderoso. Jesus veio, ele se fez carne, ele nasceu da Virgem Maria, né? Ele nasceu de uma virgem, ele andou aqui neste planeta, enquanto ele andava aqui no planeta, ele curou os cegos, ele deu voz ao mudo, o coxo foi curado, ressuscitou Lázaro e muitas outras coisas tremendas o Senhor fez. E quando ele morreu, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, queridos, ele ressuscitou. O nosso Jesus é vivo e o sangue dele é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar. E a morte foi riscada, condenada pelo sangue de Jesus. Ele venceu a morte. Então nós temos que nos alegrar no nosso Senhor, porque ele ressuscitou e ele subiu aos céus diante dos olhos de todo aquele país que viu que o Senhor Jesus subiu aos céus, o Filho do Deus vivo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador, teu Senhor e teu Salvador. Então, amados, fizemos a nossa parte natural.
faremos e teremos que fazer a nossa parte espiritual. Mais cuidado na parte de higiene, com certeza. Né? Se você trabalha, no meu caso, eu trabalho dentro de um hospital, mas a gente usa roupas, não usamos as nossas roupas. A gente usa roupa, como se diz, roupa azul, roupa verde, né? E a gente não traz essa roupa para casa. Então a gente tira a roupa lá. Então, amados, você tá outra coisa, o Senhor me lembrou das grávidas, dos bebezinhos pequenininhos, que ainda não têm a imunidade, ainda está no processo, né? Então, amados, se alimente bem, coma bem, bastante fruta, verdura, legumes, água. Evite o máximo possível de coisas industrializadas. Quanto mais tiver em pacote, que eu tenha que rasgar pacote, né? Abrir garrafa, de preferência, amados, quanto mais in natura, melhor. Porque as vitaminas estão vivas, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte também. E eu quero que o Senhor orar para que o Senhor guarde as grávidas, que o Senhor coloque no líquido amniótico todas as vitaminas necessárias para que essas crianças, esses bebês, eles não venham contrair nenhuma infecção, nem suas mães, que venha prejudicar no seu desenvolvimento. Que tudo venha ser para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Senhor proteja todas as grávidas, proteja todos os velhinhos, os anciãos, todos os esposos, as esposas, que o Senhor também proteja todos aqueles que trabalham nos serviços essenciais, aqueles serviços que não pode parar, né? Que são as polícias, os bombeiros, o exército, quem trabalha em hospitais, né? Tudo, que o Senhor guarde. Amados, muito pode a oração de um justo. E a palavra do Senhor diz que ela é escudo e broquel. Escudo porque um escudo faz o quê? Nos protege. Então nós precisamos declarar a palavra do Senhor diariamente. E ontem ainda, a semana que passou, o Senhor me lembrou que algum tempo atrás, o pastor João Carlos Marques ainda estava aqui conosco, quando ele disse que vai vir mais peste pela frente, né? Eu lembro que na época não lembro agora se era o H1N1, não lembro direito. Eu sei que a orientação do Senhor foi ungir nossas casas, primeiro, fazer a nossa parte natural, parte de higiene, alimentação e espiritual. Ungir as nossas casas, as portas, os quatro cantos das nossas residências, dos terrenos de quem tem suas casas, seus apartamentos, declarando o Salmo 23. Olha que lindo lá. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Restaura-nos o vigor, guia-nos nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando nós andarmos por um vale de trevas e morte, não temeremos perigo algum, pois o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protegem. Preparas um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. Tu nos honras, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. E voltaremos à casa do Senhor enquanto nós vivemos. Ou voltaremos à casa do Senhor de eternidade a eternidade e a eternidade. Amados, vamos trazer a memória, porque junto com todo esse decreto, esses cuidados, e vem junto um temor, sabe? Nós somos cristãos, queridos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é no meu nome, queridos, não é no teu nome, mas é no nome
de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor de Senhores, o nome que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e sobre todos os universos. Oh, esse é o nosso Deus, queridos. Então, para trazer a memória, amados, eu gostaria que vocês abrissem lá em Êxodo 7, o versículo 14 fala o seguinte: da primeira praga, lá do Egito. Vocês lembram, né? Todo mundo lembra que Deus deu a ordem a Moisés a tirar o seu povo do Egito, porque o clamor do seu povo subiu aos seus ouvidos. Oh, Deus amado! Então, queridos, o segredo é clamar ao Senhor, porque Ele não está surdo para que não ouça o clamor do seu povo. Ele não é surdo para que não ouça o clamor do nosso coração. E na cruz, queridos, na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades que existiam até aquele século, até aquele tempo e até os finais dos séculos, até o final dos tempos. Porque senão ele não seria Deus, ele não seria Jesus, ele não teria nos remido da morte o planeta Terra, todos aqueles que nele crê. A palavra do Senhor é bem clara que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu preciso invocar e trazer para dentro o Senhor, para dentro da minha alma, do meu espírito, da minha vida, da minha mente. Amém, queridos? Então, para trazer a memória, olha o que está escrito lá. Fala assim, da primeira praga, só para refrescar, queridos. 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, vamos dizer assim, o Senhor, o nosso Deus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu mais ainda, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos à margem do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Imagina, amados, o fedor de podre, de imundícia, aquele povo sedento. É um terror, né? Ali é uma zona de muito calor, né? Imagina o que deveria ser. Versículo 8, fala da segunda praga.
Não esqueçam, a primeira durou 7 dias. Segunda praga, rãs. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seus palácios, em seus quartos e até em suas camas. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em vocês, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti? Por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres de rãs e sobrem apenas as que estão no rio? Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros e ao teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões. E por isso a terra cheirou mal. Mais uma vez, né? Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, piolhos. Alguém já pegou piolho alguma vez na vida quando criança? Ô praga infernal, hein? É um coça-coça desgraçado, né? E aquela porcaria daquele bicho pula. Ele dá um salto de não sei quantos centímetros, né? E infesta a cabeça das pessoas. Vocês imaginam uma praga numa cidade, gente. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvir conforme o Senhor tinha dito. Quarta praga, moscas, ou praga desgraçada, que é mosca, hein? Só a graça de Deus. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, e as casas dos egípcios, e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo.
nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifício que lhes pareça um sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao seu Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, os seus conselheiros, o seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Quinta praga: morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Oh, glória! O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido mesmo. Assim o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Sexta praga: feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens, nos animais, em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga: granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhes que, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé
exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder, oh glória, e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Quem já viu alguma tempestade quando a chuva se transforma em pedra, né? Normalmente é rapidinho. Mas a Helena, há pouco, quando foi para a Torre del Paine, no Chile, ela teve, como se diz, a experiência de ter uma chuva só pedra. Era uma chuva de granizo. Imagina o que foi esses granizos aqui, né? Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Isso aqui Deus está falando para quem? Para Arão e para Moisés, para o seu povo escolhido. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos, os seus rebanhos e os seus escravos. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito. Desde que este se tornou uma nação, em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Glória a Deus, praga alguma chegou à casa, à tenda dos israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir. Não preciso mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo, o centeio, nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração. Ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. Oitava praga, gafanhotos. Amados, se vocês quiserem ter uma ideia de como é uma praga de gafanhoto, coloca na internet para ver. Aquelas nuvens de gafanhotos vêm e não sobra nada. Ela destrói tudo. Tudo que é verde. Ela destrói toda uma plantação, destrói todas as folhas das árvores. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã.
Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros, de todos os egípcios, algo que os seus pais, os seus antepassados, jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhe: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. Nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E quando não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disses?
nunca mais verei a tua face. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. A essa altura, o terror, o temor já tinha tomado todos os egípcios. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá entre os israelitas. Porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios, o Egito e Israel. Todos esses seus conselhos virão a mim, todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não lhes dará ouvido, a fim de que o meu prodígio se multiplique no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Aí, amados, antes da última praga, da 10ª praga, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Versículo 21. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa.
molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Glória a Deus, amados. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias de gado, perdão. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhada em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite, para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, olha quantas pragas, quantas coisas. E o sangue do cordeiro que foi sacrificado para eles comerem depois, aquele sangue nas portas, nos umbrais das suas casas, estava apontando para Jesus, para o Cordeiro Santo, aquele que tirou o pecado, aquele que tira o pecado do mundo. Ao ponto de que, lá quando Jesus nasceu, quando ele andou aqui na terra, quando ele foi entregue foi como se diz, traído por Judas e foi entregue nas mãos dos líderes, como é que se diz, do Sinédrio, dos fariseus, né? E dos líderes de Roma, né, que era Pôncio Pilatos e aquele governo representado, né? O que aconteceu? Pilatos lavou as mãos, lembra disso? Mas Jesus era sexta-feira, começava o Shabat, era sexta-feira santa, como dizemos hoje em dia, né? E Jesus, ele foi o Cordeiro Santo. Ele foi o sacrifício vivo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, queridos, essa é a nossa verdade.
Amém? Que pensa que é o coronavírus, a chikungunya e todo o resto de pragas, Zika vírus, para ir contra o nome de Jesus. Deus é poderoso, queridos, e muitas vezes nós pecamos porque não fizemos a nossa parte natural e a nossa parte espiritual. Temos sim que cuidar naturalmente, ter higiene, como se diz, limpar os nossos pátios, as nossas casas, fazer o que tem que fazer. Agora, nós também temos que fazer espiritualmente. Porque a oração, amados, à medida que tu vai orando, ela é um escudo, como um guarda-chuva sobre a tua cabeça, sobre a tua família. E esta, amados, essa é uma verdade imutável. Então, queridos, vamos ler agora Lucas 24. Lucas 24 fala da ressurreição. Nós trouxemos à memória lá ao passado, Antigo Testamento, o que Deus fez pelo seu povo, quando ele tirou o seu povo do Egito com um braço forte, e ele mostrou o seu poder sobre os egípcios, sobre o faraó, e riu-se de todos os deuses do Egito, queridos. Então, 24:1 diz assim: no primeiro dia, fala a ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de líquio e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, e aí vai, 2 no caminho de Emaús, né? E nós sabemos toda a história. Então, queridos, pulando para o versículo 36 diz: enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com você. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não quererem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aí algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando ao Senhor. Oh, glória! Você pode dizer glória a Deus, queridos? Glória a Deus. Então, amados, essa é a nossa promessa. E nós não abrimos mãos dela. Ainda que o mundo esteja... A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno e está no caos. Mas na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, a luz, a paz, há mantimentos, a saúde e praga alguma chegará à nossa tenda. Amém, amados? Então, eu gostaria que vocês estivessem orando, ungindo suas casas durante 7 dias, declarando o Salmo 23. Sim, mas ungir 7 dias e declarar o Salmo 23 e 91, mas a princípio 23, né? Até cair tudo por terra em nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Fiquem firmes, não entrem em pânicos, porque você tem um Deus poderoso que te serve, que te cuida, que te guarda e que te livra de todo mal. E Ele traz à existência aquilo que não tem. Amém, queridos? Se você não conseguiu mantimentos, ore. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Se der aqui tem 3, 4 grãos, Ele vai se multiplicar no nome de Jesus. Amém, amados? Tenham todos... Sim, 23 e 91. Amém, amados? Tá. Enquanto nós estávamos no louvor e na adoração, eu tive um vislumbre, tive uma visão que eu nunca tive na minha vida, que foi um vislumbre da cruz, de Jesus na cruz. E aí eu pensei assim, na verdade eu vi a cruz, mas eu não vi a cruz só vazia. Eu vi as costas de Jesus. Eu vi esse ombro dele, que é o ombro esquerdo, e a parte, eu não sei como é que se chama aqui atrás. Hein, mãe? A gente chama de paleta? Como é que chama isso aqui? Costas. Mas é só esse lado aqui. Eu vi esse lado e eu vi uma chibatada assim, riscando a carne de Jesus com aquela marca. Na cruz do Calvário, ele levou sobre si. É na escápula, que a Helena, que é da área, me explicou. Eu vi a pele de Jesus direitinho e vi uma chibatada. E quando eu estava olhando, meu Deus, assim, mas foi muito forte. E aí o Senhor falou muito claro comigo, que Ele levou sobre si o coronavírus e qualquer outra enfermidade, qualquer outra coisa. Que numa única daquelas chibatadas, Ele levou sobre si tudo. Ele levou tudo. Então nós temos que realmente assim tomar posse disso, de que Ele levou sobre si. Amém, irmãos? Hoje de manhã Jesus me livrou de atropelar um ciclista. Misericórdia. Estava eu, bem bela, indo para a escola super cedo da manhã e parei numa rua, numa esquina, a 1 quadra da escola. E eu olhei, os carros vêm dessa da esquerda, e eu olhei, na verdade quando eu cheguei eu olho assim uma geral. Aí tinha um carro na minha direita, que ele ia entrar à direita, e eu ia reto, então eu estava na pista da esquerda. Aí eu olhei para o lado, não vinha ninguém, e arranquei. Quando a gente arranca com força, né? A gente não arranca assim, que nem o
o pai da Paty dirigia, né? A gente arrancando. E quando eu arrancando, veio da contramão uma ciclista que, assim como eu estava vendo que não vinha carro da esquerda, ela estava de frente para a esquerda, ela via que não vinha carro e ela via que eu estava ali. E quando eu arranquei, eu acho que eu parei a 1 metro dela. Parei assim, em cima dela. Olhei para ela, não deu tempo nem de buzinar, sabe quando não dá tempo? Porque foi assim que eu olhei para frente, a mulher estava ali, já fui pro freio, segurei o carro e eu olhei assim. E é o primeiro pensamento que eu tive, né? Bah, Senhor, se tivesse batido, ela ia ter que pagar a conta, porque ela estava errada. Aí eu pensei assim, foi o primeiro pensamento, a gente tem que ser sincero, né? Aí eu pensei, bah, Senhor, mas muito obrigada por ter me livrado de ter entrado numa situação dessas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então não esqueçam, ungir as suas portas, suas janelas, a sua casa, o seu pátio, né? Durante 7 dias. E declare o Salmo 23, 91. Amém, amados? Então tenham todos uma boa noite e que Jesus ricamente os abençoe. Ah, vou orar para os pedidos de oração. Tá bom. Eu já orei tanto hoje que eu já nem sei mais o que é para orar. É isso aí, tá. Pai, eu quero apresentar, Senhor, diante do teu trono de graça, poder e misericórdia, todos os pedidos de oração, Senhor, que está escrito aqui, e aqueles que já pediram e aqueles que ainda vão pedir. Senhor, nada fica oculto aos teus olhos, Senhor. Por isso nós queremos declarar e te agradecer pela vitória, Senhor, pelos empregos, pela saúde, pelas conversões, pelos alimentos, por tudo, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos um final de semana abençoados e até semana que vem. E não esqueçam, lava a mão, mascarazinha se estiverem gripados, boa alimentação, água, boa higiene, amados. Fiquem na paz.